O sistema judiciário brasileiro é responsável por interpretar as leis dispostas em nossa Constituição, assim como colocá-las em práticas nos julgamentos. É responsabilidade do Poder Judiciário solucionar os conflitos que surgem em meio à sociedade, garantindo os direitos de todas as pessoas e trabalhar pelo equilíbrio social. O TV Câmara Entrevista de hoje recebe o juiz de direito, Marcos Pagan, para falar sobre o sistema judiciário brasileiro. Seja muito bem-vindo, juiz Marcos Pagan. É um prazer muito grande tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, prazer meu. Tá bom. Agora, juiz, vamos começar pelo básico mesmo. A gente, quando fala sistema judiciário, o que envolve o sistema judiciário? O sistema judiciário, nós temos 3 poderes da República. O poder legislativo, que é responsável por fazer as leis, elaborar as leis. O poder executivo, que tem a função de cumpri-las, de executá-las. E ao poder judiciário, cabe aplicar a lei ao caso concreto. Quando a gente diz sistema judiciário, nós imaginamos todos os órgãos que compõem o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, a gente diz que é uno, indivisível, mas por uma questão de gestão, nós dividimos os órgãos do Poder Judiciário de acordo com matéria, de acordo com o local, de acordo com a especialidade. Então, nós temos eixos do Poder Judiciário, que são os grandes eixos, que é a Justiça Trabalhista, a Justiça Militar, a Justiça Eleitoral, a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Sob esses eixos, nós temos os órgãos que são distribuídos de acordo, como eu disse, a especialidade, varas de família, varas criminais, varas de juizados especiais, as pequenas causas, varas federais criminais, juízos eleitorais, como também, em segundo grau, os tribunais. Nos estados, nós temos os tribunais estaduais e os tribunais regionais. E nós temos em Brasília os três maiores tribunais, que são o Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça, que é composto por 33 ministros, e aí nós temos também o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Militar também com o seu Tribunal Superior. Certo. Agora, com relação mesmo ao Poder Judiciário, fala um pouquinho sobre essa função que ele exerce na sociedade. Muita gente desconhece um pouquinho de como ele atua de fato, como deve se usar o Poder Judiciário. Como é que é usado e como é que ele atua? Qual é a função dele? Bem, a nossa principal diretriz é a Constituição Federal, não é? Ela que rege e que acaba tendo uma noção programática de todas as outras leis. O conjunto de leis nós chamamos de ordenamento jurídico. E cabe ao Poder Judiciário, diante de um caso concreto que lhe é levado, sempre o Poder Judiciário não age por si. Sempre alguém, nós dizemos assim, tem que provocar, ou seja, tem que acionar o Poder Judiciário para que nós possamos, diante do caso concreto, aplicar a lei da forma mais adequada, da forma mais correta. E é essa a função de todos os juízes nas suas diversas especialidades. Então, nós estamos tendo agora uma época de eleição. Na eleição, o juiz faz um trabalho de preparação, julga os casos, verifica no dia da eleição o que aconteceu e depois da eleição ele tem um trabalho também. As questões relacionadas, por exemplo, muito comuns ao direito de família, quando a pessoa tem um problema de pensão alimentícia, o reconhecimento de uma criança, ou então a necessidade quando uma pessoa morre, tem que fazer um inventário, e as questões cíveis, um problema na compra de um produto, ou então a batida de um carro. Todos esses casos em que as pessoas não conseguiram resolver por si os seus próprios problemas, elas acionam o Poder Judiciário, porque nós dizemos, só o Poder Judiciário tem um monopólio, a possibilidade de imposição de uma decisão, Então, o Poder Judiciário, junto com órgãos administrativos também, podem impor uma decisão, mas é o Poder Judiciário a última trincheira. Quando tem uma decisão do Poder Judiciário, ela não pode ser descumprida, ela precisa ser cumprida e, se necessário, inclusive com o uso de força. O senhor falou com relação à Constituição brasileira que nós temos aqui. O Poder Judiciário detém a guarda da Constituição. O que significa isso? De uma forma assim, mais simples, para a gente poder entender o que é a guarda da Constituição que o Poder Judiciário detém. É interessante essa pergunta porque a gente precisa pensar no nosso país como uma nação. Então, a nação se reuniu em 1987 e 88, são os deputados constituintes, e esses parlamentares, eles organizaram a Constituição, mas não fizeram por si, eles fizeram como representantes do povo. Por isso que nós dizemos, isso está na Constituição, que todo poder emana do povo.
cabe ao Poder Judiciário interpretar a Constituição, principalmente quando nós temos casos concretos. E esse papel ele está concentrado no Supremo Tribunal Federal, mas todos os juízes, quando estão diante de um caso concreto, quando alguém leva algum caso, seja de família, um caso criminal, um caso eleitoral, um caso trabalhista, ao juiz cabe verificar a aplicação dos princípios básicos que estão na Constituição. É evidente que a Constituição tem mais de 200 artigos, ela não consegue regular, disciplinar todas as ocorrências na sociedade. Então, é preciso que nós tenhamos também outras normas, é o que a gente chama de legislação infraconstitucional. São as leis complementares, os regulamentos, as normas administrativas. Então, diante do caso concreto, o juiz faz uma verificação da aplicação da lei e verifica se essa lei está em acordo ou desacordo com a Constituição. Se a palavra final é do Supremo Tribunal Federal, o próprio juiz pode também, no caso concreto, fazer essa verificação. E isso faz com que todas as decisões, em tese, não é? Porque nós temos casos de erro judiciário e nós temos também muitas distorções em relação a isso. Mas, em tese, o sistema foi criado para que a cada decisão em relação ao caso concreto seja aplicada adequadamente, não só a legislação, como também o princípio básico que está na Constituição. Muita gente fala da questão da interpretação que as leis realmente elas proporcionam ao Poder Judiciário. E quando se trata de interpretação, alguns até questionam, o juiz ele favoreceu um, favoreceu outro. Essa é a impressão que às vezes algumas pessoas que, obviamente, que não foram atendidas dentro daquilo que buscavam, se tem do Poder Judiciário, ou seja, da decisão do juiz. No que pesa essa questão, o senhor já explicou um pouquinho como se divide, mas o que pesa nesse caso uma interpretação por parte do Poder Judiciário e também a aplicabilidade do que realmente a lei define para que... Perfeito. Essa pergunta me permite até fazer algumas considerações do que a população ela espera do juiz. Será que ela espera do juiz um juiz que está atento à sociedade? Ou será que ela quer um juiz absolutamente independente, como a gente tem, inclusive, aquela ideia, né, de um juiz cego, não é? Uma venda na justiça para dizer que o juiz deve ser imparcial. O melhor juiz que tem no sistema é aquele juiz que é imparcial e independente. Ele precisa ser imparcial, ainda que todas as pessoas, a imprensa, o sentimento da população, ela esteja direcionando para uma decisão, para uma solução. Se o juiz, diante do caso concreto e diante daquilo que ele tem como convicção técnica, mas uma convicção pessoal também, se ele entender diversamente, ele tem que ter a coragem de dar uma decisão diferente. E por que isso? Por que a população espera isso do juiz? Nós não podemos esquecer de um caso histórico, religioso, mas histórico. Nós condenamos quem condenou Jesus Cristo foi o povo. Se tivesse um poder judiciário independente, Pilatos não fez isso, talvez tivesse uma outra solução. Então, nem sempre aquilo que a população, a imprensa, a sociedade em geral direciona como sendo aquilo como mais justo, é o mais correto a ser feito. No entanto, o juiz também não pode se distanciar muito, né? O juiz tem que estar atento. Por isso que a gente diz que o juiz tem que ser um homem do seu tempo. Ele tem que estar atento, tem que estar conhecendo, lendo muito, tem que ser uma pessoa estudiosa, tem que estar verificando que não pode estar numa bolha, ele tem que saber o que está acontecendo e ter também um pouco dessa oitiva em relação à sociedade. E ele vai equalizar, ele vai de alguma forma fazer um balanço entre essas duas questões. E aí, para responder diretamente à sua pergunta, por que algumas pessoas se sentem injustiçadas, talvez seja essa a palavra? Porque todo processo tem seus dois lados, tem suas duas visões. Então, de um lado, uma pessoa espera uma decisão, de outro, a pessoa espera uma decisão absolutamente oposta. Um deles vai ficar insatisfeito. Não há como resolver isso. Às vezes, por isso que a gente estimula uma solução de convergência. E essa solução de convergência, às vezes, ela faz com que ambos fiquem insatisfeitos. Por isso que fazer justiça não é nada fácil. A justiça para um é a injustiça para outro.
o juiz está atento também a essas indignações, a essas reclamações, mas, por outro lado, ele sabe, quando ele entra na carreira, ele sabe que ele não está lá para contentar as pessoas, mas sim para fazer valer aquilo que dissemos há pouco, que é fazer valer a Constituição. E, por fim, por que as pessoas às vezes entendem, acham que a decisão do juiz foi injusta? Porque também o juiz, não dá para negar isso, ele carrega os seus valores na solução. Na hora de interpretar a lei, um juiz mais conservador julga diferente de um juiz mais liberal. Errado isso? Não é errado, porque na nossa sociedade nós temos esse pluralismo também. Então é a expressão desse plural. Ao final de tudo, quem deve dar a solução, a diretriz, é o Supremo Tribunal. Mas no Supremo Tribunal nós temos 11 ministros e entre eles mesmos há divergências, às vezes 6-5, não é? As questões são polêmicas. Por isso que nós dizemos que ser juiz, você está sempre descontentando alguém, mas faz parte do nosso serviço. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista, hoje conversando com o juiz de direito, Marcos Pagan, falando sobre o sistema judiciário brasileiro. Juiz, com relação até mesmo a esse diálogo que existe dentro do Poder Judiciário, dentro dessa linha de pensamento que existe nesse poder de decisão que pertence aos senhores, existe um diálogo entre os senhores com relação a determinadas decisões, daquilo que se passa de uma instância para outra? Como é que é feito esse diálogo para realmente poder chegar a esse consenso de forma mais... de uma forma mais direta, de uma forma mais concisa entre vocês mesmos? Entre nós, não é? Bem, o Poder Judiciário, aliás, o sistema judicial está em transformação. Nós estamos vivendo, aliás, uma época de muita alteração da tecnologia, das relações sociais, da velocidade, da agilidade. O Poder Judiciário também não está imune a isso e nós também estamos tanto tentando nos modernizar, como também acompanhar essas mudanças sociológicas. Mas, entre nós dizemos que o juiz, normalmente, em primeira instância, ou seja, no primeiro grau, não é? Quando chega a ação, né? O juiz é um solitário, ele decide sozinho, a gente diz decisões monocráticas, o juiz singular. E, normalmente, o juiz o faz. De vez em quando, a gente conversa com algum outro colega, liga para um professor, faz um estudo para ouvir uma segunda opinião, mas, normalmente, o juiz decide sozinho. Agora, a boa notícia é que isso não fica ali. Quando há um recurso, esse recurso vai para um órgão colegiado, ou seja, 3 ou mais juízes se reúnem para discutir aquele caso. E aí há discussão, né? Um convence o outro, às vezes não convence, e aí se julga por maioria. Esse diálogo, ele é um diálogo franco, e além desse diálogo nós temos também o diálogo que a gente diz que existe com a própria sociedade, né? Com os ouvidos do juiz, com os olhos do juiz naquilo que está acontecendo, como eu respondi na pergunta passada. Agora, a comunicação entre as instâncias, o juiz de primeiro grau e o tribunal e os outros tribunais, isso ainda precisa ser mais aproximado. As instâncias estão realmente estanques, né? E o órgão, que é o órgão máximo do Poder Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça, está estimulando de tal forma a tentar aproximar, né? Nós temos modificações que estão tentando fazer com que as instâncias se conversem mais, porque isso não é bom, esse distanciamento não é bom para o sistema. Uma coisa que a gente ouve muito falar e quando se vai se procurar a justiça, tem que se procurar a justiça, alguém já vai automaticamente num advogado para poder ser orientado dentro daquilo que ele precisa buscar. Muito se fala, vou buscar um bom advogado. Ou seja, o senhor acredita que existe realmente essa diferença de, existe um bom advogado, seja porque ele tem maior conhecimento, seja pela questão do maior conhecimento, maior desenvoltura perante o tribunal, para poder realmente, de fato, buscar um benefício para aquele que está buscando a justiça? Não há como negar que o bom profissional, o bom advogado, ele tem mais instrumentos, mais ferramentas, ele está mais capacitado e ele tem realmente uma chance maior, porque ele conhece os meandros, né? Conhece o sistema, conhece os recursos, tem uma visão mais ampla da lei e é evidente que ele pode contribuir para uma solução melhor. Mas nós temos que considerar algumas outras questões que estão nesse contexto. Primeiro que hoje nós temos uma defensoria pública muito bem preparada, né? Muito bem capacitada, excelentes profissionais, agora eles estão também dispondo também de outras
de outros mecanismos, ferramentas, a estrutura pessoal também de apoio é muito boa. Então, a população de baixa renda tem também esse caminho. Segundo, que o juiz também, ele está atento a essas distorções, né? Então, quando ele verifica um desequilíbrio muito grande, com base na lei, ele consegue restabelecer, ele pode restabelecer. O que eu acho que é mais pernicioso, o que tem de ruim nesse sistema e nesse acesso, que talvez seja a ideia da sua pergunta, sejam ações ilícitas, né? Lobbies, ou então atuações nos bastidores, alguns advogados que têm uma proximidade com o juiz, ou o juiz que tem uma proximidade muito grande com o promotor de justiça, isso também acaba não sendo adequado, amizades do meio acadêmico que se estendem ao poder, isso é algo que o sistema tem que se preocupar, tem que se precaver. Agora, a parte da capacitação ajuda, não vou dizer que não ajuda, mas ela acaba sendo compensada com outros mecanismos. Com relação ao Poder Judiciário, ainda com relação à alteração na Constituição, muito se fala que algumas questões da Constituição que foi elaborada em 88, ela precisam ser revistas. O que o senhor analisa com relação à própria Constituição de 88 e quem é que faz essa alteração? É possível se fazer essa alteração? Nós temos uma Constituição semiflexível. O que significa isso? A Constituição foi gerada, é diferente da Constituição americana, que é muito antiga e tem poucas emendas. Ela é mais principiológica, não é? Mas ela tem também poucos artigos e ela, de alguma forma, só orienta, ela dá a diretriz para as outras atuações. Mas é um sistema diverso. O nosso sistema é baseado na lei. Nós temos uma Constituição muito extensa, com muitos artigos e que regula uma parte até muito grande das relações sociais e do próprio Estado. Então, isso faz com que nós tenhamos também interpretações diversas, né? Não sei, eu particularmente acho que isso não é muito bom, a gente ter essa possibilidade de interpretações muito flexíveis e muito díspares da Constituição. Por outro lado, é preciso reconhecer que na hora de aplicar a lei, o juiz tem que estar mesmo atento ao caso concreto, né? Então, a Constituição precisa ter também essa agilidade e seguir a dinâmica da sociedade. Por isso, nós temos a possibilidade de emendas constitucionais. Para aprovar uma emenda, não é como aprovar uma lei. Nós temos um quórum qualificado, precisa de 2/3, precisa de um procedimento diverso. Então, a Constituição está preservada naquilo que é o núcleo dela, nós temos cláusulas pétreas que não podem ser modificadas, mas é preciso que ela tenha essa flexibilidade de tal forma a acomodar essa dinâmica da própria sociedade. É bom, por um lado, por outro lado, gera, inclusive, muitas delas acabam gerando ações no Poder Judiciário por questionamentos diversos. Ou seja, o enxugamento, de repente, daquilo que se tem hoje facilitaria o trabalho e até o próprio acesso da população à justiça? A meu ver, sim, facilitaria, mas, por outro lado, é preciso reconhecer que o nosso sistema, a nossa cultura não está preparada para isso. Nós temos uma cultura à base europeia, não à base anglo-saxã, que é o modelo americano, né? Então, nós julgamos com base na lei, não com base nos costumes. Para fazer essa alteração, era preciso modificar o sistema judicial e a cultura dos operadores de direito, e os profissionais não estão acostumados com isso. No entanto, nós estamos observando nas últimas alterações um caminho para isso. Nós estamos percebendo que o nosso sistema judicial está buscando uma aproximação com esse outro sistema, que é o sistema americano. Isso, a meu ver, é bom, só que toda transição tem os seus problemas, né? Precisa mudar a cabeça das pessoas, dos profissionais, e isso leva algum tempo. No entanto, é um caminho que nós estamos trilhando. É certo, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre o sistema judiciário brasileiro, recebendo aqui o juiz de direito Marcos Pagan. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com o segundo bloco. Continue com a gente.